Quando a Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal em novembro de 2025, prendeu Daniel Vorcaro, dono do Banco Master investigado por fraudes bilionárias contra o sistema financeiro, o que se esperava era a abertura de um processo criminal comum. O que ninguém imaginava era que o celular do banqueiro revelaria uma rede de contatos que chegaria ao coração do Supremo Tribunal Federal, e, em particular, às portas do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. O caso, que se desenvolve em capítulos, combina contratos de valores que desafiam qualquer explicação razoável, mensagens que se apagam sozinhas por design, um número de telefone que pode ser institucional do próprio STF e a figura de um ministro que, até o momento, nega tudo, mas não explica nada. O primeiro capítulo veio à tona em dezembro de 2025. O escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes tinha um contrato com o Banco Master que previa o pagamento de 129 milhões de reais em 3 anos, com mensalidades de 3,6 milhões a partir do início de 2024. O contrato citava a prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica prestados por Viviane Barsi de Moraes, e o pagamento era tratado internamente como prioridade absoluta. Vorcaro orientava sua equipe de forma categórica, afirmando que os repasses não podiam deixar de ser feitos em hipótese alguma. O contrato foi encontrado não em uma gaveta do escritório, mas em um lugar ainda mais revelador. Uma cópia digitalizada do acordo foi apreendida pela Polícia Federal no próprio celular de Daniel Vorcaro na Operação Compliance Zero. O acordo previa que o escritório da família atuasse na defesa do banco em casos envolvendo o Banco Central, a Receita Federal, o Congresso Nacional e diversas instâncias do Poder Executivo e Legislativo. Além da esposa do ministro, os próprios filhos do casal, Alexandre e Juliana Barsi de Moraes, assinam documentos relacionados às atividades do banco, como uma queixa-crime apresentada em abril de 2024 por Vorcaro contra um terceiro. O que chama a atenção não é apenas o valor, é a desproporção. O escritório recebeu 3,6 milhões mensalmente por cerca de 4,27 reuniões e 1,63 parecer por mês. Especialistas questionam como um escritório de pequeno porte, com advogados júniores e familiares de ministro, recebeu cifras equivalentes às de grandes bancas nacionais, independentemente de vitórias judiciais. A defesa apresentada pelo escritório meses depois, quando a pressão já era insuportável, apenas aprofundou os questionamentos. O contrato completo teria duração de 3 anos, foi interrompido após a prisão de Vorcaro durante a Operação Compliance Zero e a equipe jurídica realizou 94 reuniões relacionadas às atividades do banco, totalizando aproximadamente 267 horas de trabalho. Ou seja, 129 milhões de reais por 267 horas de trabalho, cerca de 483 mil por hora de atividade registrada. O próprio código de ética que o escritório dizia ter elaborado para o banco, para que ele não praticasse ilícitos, não impediu que Vorcaro fosse preso exatamente por isso. O ponto mais irônico de toda a narrativa é que, embora o escritório tenha elaborado regras que proíbem vantagens indevidas a agentes públicos, a Polícia Federal investigou o próprio Vorcaro por financiar um evento de 3 milhões em Londres, que contou com a presença de autoridades do alto escalão, incluindo o próprio Alexandre de Moraes, envolvendo o oferecimento de garrafas caras de uísque, o que fere as normas de compliance criadas pela banca. O segundo capítulo é mais grave e mais cinematográfico. No dia 17 de novembro de 2025, data em que Vorcaro foi preso pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos ao tentar embarcar para Malta, o banqueiro e o ministro teriam trocado mensagens ao longo de todo o dia. O diálogo se deu completamente por mensagens de visualização única, recurso do WhatsApp que apaga automaticamente o conteúdo depois de lido. O empresário anotava as mensagens no bloco de notas do celular, tirava um print e então mandava a imagem para o ministro via WhatsApp. O conteúdo das perguntas que Vorcaro enviou naquele dia é perturbador para qualquer padrão de relação entre um banqueiro investigado e um ministro da Suprema Corte. Às 17h22, algumas horas antes da operação da PF, Vorcaro teria enviado: "Conseguiu bloquear?" A conversa, porém, teria começado ainda pela manhã. Em uma das mensagens, o banqueiro afirma que o caso estava começando a vazar para a imprensa, o que seria péssimo, mas poderia ser um gancho para entrar no circuito do processo.
Segundo o relatório policial, o banqueiro questionou Moraes sobre a existência de novidades ou bloqueios em andamento. Além desse episódio, a quebra de sigilo enviada à CPMI do INSS aponta a existência de outros telefonemas e conversas apagadas entre as partes, desde outubro do mesmo ano. Diante das revelações, o ministro negou tudo. A Secretaria de Comunicação do STF afirmou que a análise técnica dos dados telemáticos do celular de Vorcaro não identificou mensagens associadas ao contato do ministro, sustentando que os prints das mensagens estavam vinculados a pastas de outras pessoas da lista de contatos do banqueiro. O problema é que o jornal O Globo, que revelou as mensagens, não recuou. Segundo o jornal, os dados foram obtidos por meio de um software pericial que permite visualizar simultaneamente a tela do WhatsApp e arquivos enviados com o recurso de visualização única, revertendo, na prática, o apagamento automático das mensagens. No material exibido pelo jornal, constam o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes. Especialistas em computação forense, peritos e policiais ouvidos pela CNN Brasil apontaram inconsistências na explicação apresentada pelo ministro. Segundo eles, a distribuição dos prints e dos contatos salvos no celular de Vorcaro após serem extraídos é uma organização própria do programa usado pela Polícia Federal e não indica que os arquivos foram vinculados a outros destinatários. O terceiro capítulo é o mais recente, e talvez o mais explosivo. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, revelou que o número que recebeu as mensagens de Vorcaro no dia de sua prisão seria um telefone funcional do próprio Supremo Tribunal Federal. O relatório do sistema CITEL, desenvolvido pelo Ministério Público Federal, indica que o número funcional do STF teria começado a operar em 22 de fevereiro de 2017, data que coincide com o período imediatamente anterior à posse do ministro Alexandre de Moraes, indicado pelo então presidente Michel Temer em 6 de fevereiro daquele ano. A implicação é grave e direta. Se as mensagens foram enviadas para um número institucional do STF, ninguém fora da corte ousaria interceptá-lo. Trata-se de uma linha que, pela sua natureza, jamais seria alvo de escuta, monitoramento ou perícia rotineira. Usar o telefone da instituição para manter contato com o investigado seria, ao mesmo tempo, a escolha mais audaciosa e a mais calculada, pela presunção de que aquele canal seria intocável. A CPMI do INSS enviou ofício ao diretor-geral do STF, requisitando o histórico completo de uso da linha nos últimos 5 anos, com foco específico na data em que ocorreram as trocas de mensagens com Vorcaro. A comissão estabeleceu prazo de 2 dias úteis para o envio das informações. Para manter o sigilo, Vorcaro e seu interlocutor no STF usavam consistentemente o uso de visualização única, o que impede que as respostas fiquem registradas no celular do remetente. Por essa razão, as respostas do ministro não estão disponíveis, mas as notas do banqueiro permaneceram acessíveis no histórico do aparelho celular dele. O padrão de comunicação escolhido revela por si só uma intenção clara: preservar o sigilo não por acidente, mas por método. Visualização única não é o comportamento padrão de uma conversa banal. É o comportamento de quem não quer que o conteúdo do diálogo possa ser recuperado, compartilhado ou usado como prova. Em um contexto em que o interlocutor é um banqueiro investigado pela Polícia Federal, a escolha desse recurso deixa de ser mera preferência tecnológica e passa a ser um dado juridicamente relevante. Assim como ocorreu com o ministro Dias Toffoli, o caso de Alexandre de Moraes levanta a questão central do impedimento e da suspeição. Se os fatos apurados até agora forem confirmados, contrato milionário com a família do ministro, contatos telefônicos com o investigado no próprio dia da prisão, uso de número institucional para blindar as conversas, estaríamos diante de hipóteses que ultrapassam a mera suspeição subjetiva do artigo 145 do CPC e entram no terreno do impedimento objetivo do artigo 144. A diferença entre os dois casos é de grau, não de natureza. Enquanto Toffoli acabou reconhecendo sua suspeição, ainda que tardiamente e de forma juridicamente contraditória, Moraes até o momento não reconheceu nada e continua a atuar normalmente na corte. Especialistas alertam que a presença da alta cúpula do judiciário em eventos custeados por agentes privados compromete a percepção de imparcialidade da corte, e que, em nome da transparência, os ministros deveriam oferecer esclarecimentos que fossem além de simples negativas, para resguardar a confiança pública nas instituições. O requerimento de criação de uma CPI no Senado para investigar as condutas dos ministros Toffoli e Moraes no âmbito do caso Master reuniu 35 assinaturas em março de 2026, número superior ao mínimo constitucional de 27 senadores necessários para a abertura da comissão. No Congresso, parlamentares da oposição passaram a questionar publicamente a conduta de Moraes e a discutir a possibilidade de abertura de um processo de impeachment contra o ministro. Cresce também a expectativa sobre os próximos movimentos de Daniel Vorcaro, que pode optar por uma dilação premiada, estratégia que poderia reduzir sua pena em troca de informações sobre a rede de relações que orbitava o Banco Master. O impeachment de um ministro do STF não é um instrumento de uso simples. Exige aprovação pelo Senado, tramitação formal e um conjunto probatório robusto. Mas o que está em discussão, antes mesmo de qualquer processo formal, é algo ainda mais fundamental: a credibilidade da mais alta corte do país. Um juiz que mantém contato com o réu investigado, cujos familiares recebem dezenas de milhões do mesmo investigado, e que troca mensagens com ele no dia em que é preso, usando recursos que as apagam automaticamente, não precisa esperar um processo de impeachment para ter sua imparcialidade questionada. Ela já está comprometida pela lógica mais elementar do direito processual. E a pergunta que o Brasil aguarda a resposta permanece sem resposta oficial. Quem usava aquele número do STF no dia 17 de novembro de 2025? Nota:
Os fatos descritos nesse texto baseiam-se em apurações publicadas por O Globo, CNN Brasil, Gazeta do Povo, Metrópolis, Estadão e Carta Capital, com base em material apreendido pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero. Alexandre de Moraes nega as comunicações atribuídas a ele. Não há, até o momento, acusações formais contra o ministro no âmbito desse caso.